Olá, seja bem-vindo a mais um Desabafo. Você que nos assiste, você que nos ouve pelo Spotify, seja bem-vindo a essa série que promete ser top. Na verdade, já começou muito boa. Para você que ainda não assistiu ou não ouviu o primeiro episódio, corre lá, ele vai ser importantíssimo para a gente dar continuidade a esse segundo episódio. E a nossa série são as Minhas Guerras Invisíveis. Afinal de contas, há uma guerra invisível em nosso coração que acontece porque a natureza humana e o espírito estão em constante conflito. Nossa natureza humana está corrompida pelo pecado e desejo que é mal. E o que é contrário à vontade de Deus. E nós vamos lidar com os ecos dessa realidade espiritual todos os dias das nossas vidas, de forma mais intensa ou mais leve, dependendo da intensidade com a qual nós buscamos a Deus. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais nós temos noção do quanto somos pecadoras e do buraco onde nós estamos. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais claro e evidente fica esse conflito entre querer obedecer a Deus, mas encontrar desejos contrários no nosso coração, né? Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui com a Anne Bottini mais uma vez, de volta a Thaís Urel. Meninas, essa série promete, né? Promete. Essa série promete que nos mostrará que provavelmente nós somos mais pecadoras do que nós imaginamos, não é isso? Vai revelar quem nós somos, na verdade, né? Até agora vocês, né, só apresentaram, mas ainda não falaram, né, sobre exatamente o que nós vamos falar. E eu acho que legal pra gente começar, né, agora é apresentar quais são esses pecados, né? E aí a gente vai encontrar, né, lá em Gálatas 5:19-21. E aí vem spoiler, viu, gente? Então vocês já sabem o que vai vir pela frente. É pedrada, então prestem atenção. Ai, ai. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Uma listinha básica aí pra Tranquila, gente lidar. Tá tranquila. Fácil, tá fácil. Vem aí, se você não quer lidar com esses problemas, pode Desliga pausar agora. e desliga. Cai fora daqui que é pedrada atrás de pedrada. É isso mesmo. Quando a gente lê assim, parece bem feio, né? E aí a gente começa a questionar, será que eu tô aqui? Será que eu tenho alguma pontinha numa lista tão cabeluda dessa, né? Lembrando que a gente conversou sobre as guerras invisíveis, o espírito contra o pecado em nós, contra a nossa natureza humana, Paulo introduziu aquilo e agora ele está aplicando. Ou seja, ele está dizendo que essa listinha bonitinha que a gente leu aqui, ela está pulsando em nós, guerreando contra o que o Espírito tem gerado, né, transformado em nós. E aí, para ficar um pouquinho mais fácil, a gente dividiu essa lista em 3 partes. Então, hoje, a gente vai conversar sobre a distorção da sexualidade, que engloba os 3 primeiros pontos ali, né? Imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Ou seja, vamos falar sobre sexo. Gente, não vou fazer nenhuma piada. Pega essa. Não vou fazer nenhuma cara constrangedora. Então, primeiro, para a gente introduzir, pessoal, sejamos todas muito maduras para tratar sobre o assunto. O que eu quero que a gente quer deixar como observação. Gente, falar sobre sexo, sobre moralidade sexual, distorção da sexualidade, não é só para solteiras. Eu sei que as casadas já sentaram aí bem Tô tranquilinhas, casada, tô resolvida. casada, tô brilhando. Não, é para as casadas. Aliás, se bobear aí, o negócio fica um pouquinho mais feio para nós, tá? Então, vamos ter, né, muita maturidade. E outra coisa, vamos falar com leveza. Sexo precisa ser um assunto tratado com naturalidade dentro do meio cristão. Nós Porque precisamos Deus falar. criou o sexo. Deus né? criou o sexo, exatamente. E o prazer e a sexualidade. Se nós já somos casadas, né? Será que imoralidade sexual, impureza e sensualidade, esses pecados, será que não estão muito distantes de nós, não? Então, Será? o nosso Será? convite hoje é justamente para a gente cavar mais fundo no nosso coração, né? Tentar entender todos os desdobramentos do que está sendo colocado aqui. Será que o pecado sexual é só o adultério?
É só o sexo fora do casamento? Ou será que tem alguns aspectos mais profundos que a gente pode estar lidando no nosso coração, na nossa mente, que também ferem a santidade de Deus, né? Que também vão contra aquilo que Deus planejou para o sexo. O nosso coração é enganoso. A Bíblia afirma isso, assim, né? Contundentemente. Nosso coração é enganoso. Então, nós estamos, sim, sujeitas a adentrar terrenos muito perigosos também na área da sexualidade. Claro, foi aquilo até que vocês trataram no episódio anterior, né? A falta de vigilância, né? Nós não estarmos vigilantes, né? Atentos a determinados pecados que às vezes a gente considera inalcançáveis para nós, né? Então, o cristão, ele pensa assim, não mato, não roubo, tenho uma boa índole, um bom caráter, casei aqui, bonitinha, tenho a minha família, então eu estou num caminho para não pecar em pecados tão bobinhos, né? Como a imoralidade sexual. Mas a gente vai ver que o pecado, ele está na sutileza e, às vezes, na extravagância, mas uma extravagância que a gente não enxerga. Importante então, dizer assim, para a gente nunca subestimar o nosso coração, né? Exato. Não subestime a capacidade, a potencialidade do seu coração. Eu não posso subestimar a potencialidade do meu coração de fazer o mal, de ser criativo em fazer o mal, de se justificar de todas as maneiras fazendo o mal. O nosso coração é enganoso e nós estamos sujeitas também a pecar Afinal nessa de contas, área. lembrando que nós estamos numa batalha, né? Essa nossa batalha invisível entre a nossa carne e o nosso espírito. Então, a gente não pode entrar nessa batalha subestimando o nosso adversário. Com certeza. Que o nosso adversário, no momento, é a nossa carne. Somos nós mesmos. Somos Aí é mais nós difícil mesmos. ainda. Exatamente. O meu inimigo sou eu mesma. Porque a gente não Exatamente. pode subestimar e falar assim, não, essa batalha já está ganha. Não é Aquele bem que assim. está de pé, né? Cuidado Aquele que com a acha que nossa está de carne. pé. Exatamente, com Exatamente. certeza. Então, vamos começar, gente, definindo o que é sexualidade, de acordo com a Bíblia. Gente, Deus criou. Deus criou o sexo, Deus criou a sexualidade. Nós somos seres sexuais. E Deus criou o sexo para ser desfrutado. Deus criou o prazer. Né? Tudo isso foi criado por Deus e quando é feito dentro do propósito de Deus, ele é para a glória de Deus. Agora, a gente tem aí alguns aspectos muito importantes, né? Porque a gente tem visto distorções absurdas do sexo. E por isso que às vezes a gente fica até com medo de falar sobre isso, porque parece que a gente está pecando ou entrando num assunto proibido. E quando a gente se cala dentro da igreja, a consequência disso é perigosíssima. Sim, a busca fora dela. Exato, as pessoas vão buscar fora. Gente, Da forma a errada, sexualidade é um assunto que toca num lugar, né, no ser humano, assim, muito gritante, né? A sexualidade, ela grita Ela é latente, dentro dela, ela né? latente dentro de nós. Corre na nossa veia. o Exatamente. E aí, exatamente quando eu falo aqui para as mulheres casadas também ficarem atentas, porque às vezes vieram, se vieram de uma criação cristã, provavelmente não foram muito bem orientadas, né? Não foi um assunto muito falado. E se vieram de uma criação não cristã, Ou se buscar informação fora. Vem de uma Exato. promiscuidade. Então, assim, precisamos falar, sexo é bom. Sim. Bom, né? Bom ponto. Né? Pra gente pontuar aqui, né? Como o sexo é bom? Quando desfrutado dentro da aliança do casamento. Exatamente. O casamento é um lugar seguro para o desfrute do prazer que Deus deu para um casal. Então, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, né? Que decidem formar um novo núcleo familiar. E então, o sexo é a coroação dessa decisão. O sexo precisa ser vivido dentro desse terreno seguro do casamento, para o prazer mútuo, com respeito e para a glória de Deus. Se está dentro desses quesitos, ele está glorificando Deus. É importante a gente se ater a essa definição, né? Para a gente não deixar brecha para que as pessoas, né, as mulheres que estão nos assistindo, tenham, óbvio, dúvidas vão surgir, né? E tudo bem, né? Tudo bem, e aí você, por favor, procure, se aconselhe. Gente, pelo amor Com de pessoas Deus, maduras, sejamos que temam a pessoas maduras. Deus. Você, mulher, se você tem alguma dúvida, procure uma mulher da sua igreja, uma líder, alguém que possa te aconselhar, acompanhar. Você não fique no escuro, por favor. Exatamente. E não ache que a sua pergunta é boba. Leve. Por favor, gente, para que vocês tenham casamentos felizes, realizados. E ao longo dessa vida ministerial, né, o que eu vejo é que existem dois extremos, né, como vocês falaram, aquelas pessoas que casaram completamente no mundo cristão, né, estavam ali, cresceram na igreja, e tem dúvidas que a gente fala, gente, é sério?
como que essa dúvida existia antes da pessoa casar. Ou então você que é solteira, né, tem algumas dúvidas, vai atrás, gente. É um assunto que precisa ser falado, precisa ser conversado de forma segura, de forma bíblica, né? Perfeito. Precisamos falar disso de forma saudável. Isso mesmo. Bom, e o casamento, então, nós vimos aqui que deve ser desfrutado dentro do casamento por uma mulher. Afinal de contas, foi Deus que criou o sexo para o casamento. Né? Então, a gente não pode acreditar que o sexo é uma coisa ruim. Não, o sexo é uma coisa boa. Nossos hormônios foram dados por Deus, né? A vontade pelo sexo foi dado por Deus. Porém, quando o pecado entrou no mundo, distorceu, como tudo, distorceu também a sexualidade. Né? Então, o que era para ser algo puro, maravilhoso, só prazer, acaba se tornando algo que tem que acender um alerta na nossa mente e falar assim, ó, existem campos perigosos nos quais a gente não pode andar. Perfeito. Né? Perfeito. E o que significa, gente? A gente sempre escuta, né, que o casamento, ele é um exemplo, né, terreno da glória de Deus, né, da espiritualidade. O que significa isso? Que a gente O casamento é tão importante para Deus, né? Ele testemunha uma realidade espiritual. Se for parar para pensar, a Bíblia começa e termina com o casamento, né? Começa com Adão e Eva, Deus dando essa ilustração terrena para nós e vermos para que apontasse para ele, e termina com Jesus vindo resgatar sua noiva, que é a igreja. Que a Apocalipse é chamada das bodas do Cordeiro, né? É a união entre Cristo e a sua igreja. Então, o casamento, ele é esse testemunho vivo de uma realidade espiritual. Quando a gente vê lá em Efésios que Paulo está dando algumas instruções a respeito do marido, da esposa, como um deve servir o outro, o padrão é sempre em relação a Jesus, como a Cristo. Então, quando eu decido me casar com alguém, eu estou me comprometendo diante de Deus de testemunhar para o mundo essa realidade espiritual. E esse testemunho, ele é maior até que a minha própria felicidade. Tem momentos que viver esse testemunho, sustentar esse testemunho, essa aliança, vai ser maior do que a minha própria busca por felicidade. Porque a gente sabe, né? Casamento tem seus conflitos, a gente aprende, a gente é transformado na caminhada, mas aquela aliança ali, ela precisa ser vivida para a glória de Deus. É por isso que a gente sustenta, caminha, a gente fez um compromisso diante de Deus, né? De viver esse testemunho. Perfeito. Gente, o que deu errado? A gente sabe que tudo deu errado quando o pecado entrou, né? Mas por que existe tanta distorção em cima do sexo, né? Infelizmente, como a gente já falou, quando o pecado ele entrou no mundo, e eu acho que quando a gente fala da imoralidade sexual, da sexualidade como algo tão latente dentro de nós, obviamente as distorções viriam na mesma proporção, né? Então, quando o pecado entra e a gente até vê, né, Adão e Eva, né, eles se constrangem a partir do momento que o pecado entra no mundo, a gente percebe a proporção que tomou. Então, essas distorções, elas vêm ao longo do tempo, e não adianta falar assim, os dias hoje estão muito difíceis. Os dias estão difíceis desde aquele momento. Sim. Essa distorção, ela vem ecoando da mesma forma. Óbvio que hoje, né, a gente já sabe, é aquilo que a gente sempre fala, tem a globalização, a comunicação, enfim, a promiscuidade se tornou algo muito natural e comum, né? Então, acessível. Hoje, e ela entra dentro dos lares cristãos de forma sutil, mas totalmente assim destrutiva, destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo relações entre pais e filhos, né? Porque isso é ensinado dentro dos lares ou não ensinado dentro das igrejas, porque isso se reflete, né, em como aquela comunidade vive, né? Se você tem pessoas que vivem as suas vidas de forma promíscua, né, achando que isso não é um pecado, não é um problema, então a gente começa a entender que essa distorção entrou na sociedade, entrou no cristianismo. Isso contamina, né? Contamina completamente, assim. Quando a gente vê, nós estamos pecando na sexualidade, e a gente não percebe. Você mencionou Adão e Eva, né? Acho que tem alguns detalhes importantes ali para a gente pensar, porque quando Deus vai conversar com eles, né, ele chama os dois para conversar, a hora que acontece, eles explicam, um culpa o outro, né, aquela situação que a gente já conhece,
Deus fala para eles qual seria a consequência da atitude deles, né? E é muito interessante a gente ver que uma das consequências, as consequências foram ali sobre o trabalho e sobre a procriação. Porque eu já vi gente falando que o sexo é depois do pecado. Não, o sexo é pecaminoso porque, não, antes do pecado não tinha. Mentira, porque justamente pelo fato de Deus falar que a procriação seria penosa, mais dolorosa para a mulher, é porque era algo que ela já conhecia antes. Então, Deus fala ali, a partir do pecado, aquele momento de dar à luz, a criação de filhos, seria mais árdua, seria mais difícil. Então, já era algo conhecido. Só para a gente entender que o sexo, né, foi dado antes mesmo de entrar o pecado no mundo. Sim. Então, ele é santo. Ele foi feito para ser desfrutado de forma santa. E outro detalhe que, para mim, é muito importante. Quando os dois veem que, né, Adão e Eva percebem que estão nus, o que eles vão fazer? Se cobrir. Se cobrem com folhas e depois a primeira morte que acontece é para cobrir os dois, né, que Deus os veste com roupas. Por quê? Por que eles ficaram com vergonha? Por que antes do pecado eles não estavam envergonhados de estar sem roupa e, de repente... Criou-se uma ciência da nudez. Exatamente. Por quê? O olhar para o corpo nu do outro, que antes era santo, passou a ser corrompido. O olhar passou a ser distorcido. O desejo que era puro passou a ser distorcido. Passou a ser perverso. E os dois que antes teriam o privilégio, né, de gerar pessoas, né, de serem ali os pais de uma nova geração, que seria o reflexo perfeito de Deus, passam a ser procriadores de pessoas que estão também manchadas e corrompidas pelo pecado. Tudo isso acontece nessa vergonha que consome Adão e Eva, a ponto deles se esconderem e se vestirem. Né? É isso. Uau. Não é mole, não. Não é mole, não. E a gente vê, né, que a sensualidade, enfim, toda a promiscuidade, ela entra nas famílias, como você falou, Anne, de uma forma maquiada, como se fosse uma mocinha. Né? Porque, de repente, a gente vai ver mais pra frente aqui, que a forma como ela entra nem sempre é escancarado. Não. Né? Nem sempre as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, nossa, aquela ali tá com problema na área sexual. Não é uma coisa mais escondida. É um pecado muito escondido. Muito escondido. Por quê? Porque ele não se mostra, não todas as vezes, né? Visualmente, mas ele é algo que começa na nossa mente. Com certeza. Então, assim, é algo tão profundo, é uma situação tão delicada que você pode levar a vida inteira escondendo esse pecado, obviamente não de Deus, mas de todas as pessoas. Por quê? Porque ele pode estar apenas na sua mente. E quem trouxe essa realidade, gente, foi o próprio Jesus, né? Quando ele falou assim, você não peca só quando você adultera. Se você pensar numa mulher, isso se aplica para nós também. Se você tiver algum pensamento impuro a esse respeito, você já pecou. Exatamente. Então, a sutileza e o perigo disso começa dentro da nossa mente. Com certeza. Né? E como essas distorções nos atingem, gente? Como é que esses pecados, né, que a gente citou ali em cima, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, como é que eles tocam a nossa vida? Parece, né? Que não tocam, né? Vamos para a parte prática, né? A parte que o pessoal está querendo... O pessoal está ali sentado e falando assim, meu Deus... Vai chegar em mim. Os pensamentos mais comuns, né? Tô casada, tá tudo bem. Tô solteira, não tô fazendo sexo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Será? Vamos começar pelo básico, né? Que é só falando assim, quando que eu posso fazer sexo? Quando? Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se vocês lembram, né? Quando você é adolescente, né? Você tá lá assim, oh meu Deus. Vai chegar minha hora, Jesus, vai chegar minha hora. Jesus volta e não chega a minha hora. Eu pensava isso. Se você... Jesus, não volta antes, não. Senhor, deixa só eu experimentar. Só eu casar, por favor. E aí, então, agora é a hora em que a gente vai falar exclusivamente para as meninas solteiras. Preservem-se. Preservem-se. Não é se prevenir, não, tá? Não é prevenir. É preservar. É se preservar. Meninas, se guardem. Saibam que o corpo de vocês... é para ser entregue em casamento a uma pessoa, a um marido, a pessoa que vocês escolheram passar o resto da vida de vocês. O sexo é algo íntimo, profundo, é uma relação de prazer criada por Deus, mas que é para ser dividido com a pessoa certa dentro do casamento. Então, assim, não tenham pressa, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão passar a vida inteira pensando, meu Deus, quando é minha vez, quando é minha vez. Depois... A vida inteira?
A vida inteira até casar. Até casar. A vida inteira. Eu espero, né? Que vocês casem, tá? Mas vocês vão ficar lá, ai meu Deus do céu, depois que eu casar, eu vou fazer o dia inteiro, a noite toda, todos os dias. Não vai. Spoiler pra você, querida. Dá vontade de ver Netflix ainda depois. Dá vontade de descansar. Mas então, a gente se preserva. Vai chegar o momento. Vai chegar a hora certa. A hora pra tudo. Mas aqui um ponto importante, né, gente? Preservem-se solteiras. Mas esse preservar não é só do pescoço para baixo, né, gente? A virgindade não é do só pescoço física, para baixo. né? Guardem a O que mente. você tem pensado em relação a isso? O que você tem consumido de entretenimento, de literatura? Hoje, o mercado feminino de pornografia está crescendo absurdamente. E como que busca a mulher? Com romance. Coloca um romance no meio. A mulher não é mais objetificada. Obrigada. Ela passa a ser a protagonista. O problema não é a pornografia, né? Ela assume, então, o protagonismo da pornografia e aí você tem o público feminino. Então, gente, tá muito perigoso. Se disseminando de forma tão natural, né? Eu, por exemplo, fui na biblioteca, do lado da minha casa tem uma biblioteca. Fui pegar uns livros para as minhas filhas e falei para a moça, falei, você tem algum romance? Né? Eu adoro romance. Ela falou assim, você gosta como romance? Uma coisa mais quente? Eu fiquei até sem graça. Sabe aquela situação da eu falei, não, moça, romance adolescente, uma coisa leve. Romance erótico hoje é um você quer um Você romance é do amor, erótico, moça. E assim, ela falou com tanta naturalidade que eu me constrangi com a situação e ela continuou. Eu falei, não, eu queria uma coisa assim, tranquila. Basiquinha, uma coisa moça. básica, né? Um beijinho, tá bom. No final. Exato. Mas, assim, é exatamente isso que a gente está encontrando hoje em dia. É esse tipo de literatura que está na mesa de cabeceira de todas as mulheres, de adolescentes. Inclusive das cristãs. Inclusive das Porque cristãs, o que eu inclusive das conheço, casadas. o que eu tons de conheço cinza. de mulher cristã, que fala assim, ai, você leu 50 tons de cinza? Exato. Amor? Pô, gente. Vai ler a Bíblia. Brincadeira. É verdade. Brincadeira não, é Não, verdade. brincadeira. Dá Então, tempo você de ler pode ler 50 outras tons, dá coisas, pra ler a gente. Bíblia, né? Sim. Você pode ler outras coisas. Por favor, gente. Tanta coisa saudável, tanta coisa boa pra ler. E essa é a porta de entrada, né? Quer dizer, isso já é imoralidade sexual, né? Mas é a porta de entrada para pecados Mais muito pesados. mais pesados. Com consequências mais graves, né? Exatamente. Nada começa de um dia para o outro. Você não entra na pornografia de um dia para o outro e fala assim, hoje eu vou entrar num site pornográfico. Não é assim que funciona. Você não trai seu marido... É alimentado, né? As coisas vão sendo alimentadas, né? Os desejos vão sendo alimentados. Você começa... Por exemplo, você começa com 50 tons de cinzas, vai que seja... Eu não sei nem a história do negócio. Mas você começa a falar assim... Nossa, que interessante. Vai indo para coisas mais Não explícitas. tem nada de errado nisso daqui, gente. Não Seriados, quantos seriados de TV, gente, que as pessoas falam, nossa, assista, é bom. Eu fico constrangida. Você assiste com o controle na mão, pulando partes que eu falo, gente, pelo amor de Deus. E eu acho que é um problema a gente ver cenas quentes e não achar um problema. Exato. Entendeu? É um problema não não se achar um constrangido, problema. né? Exato. Não, Quer dizer que a gente tá ficando tolerante. Sim, não era pra gente estar vendo isso. Uma observação, né, gente? A gente não tá falando que vocês precisam só, a partir de hoje, assistir a novela da Record, né? Mas... Ter sabedoria, gente. Ter sabedoria, filtro, gente. né? A gente sabe que, assim, tá contaminado, difícil, né? Tá difícil, não Mas tem passa, como. pula. Mas, assim... Saiba também selecionar, né? Eu não vou procurar aqui um seriado que claramente é sex education. Ai, vou assistir na inocência. Sim. Ai, tinha Né? cenas impróprias, eu não Nossa, sabia. eu não sabia. Chama Sex Education. Mas tenham a sabedoria de saber o que alimenta, às vezes, que a gente vai entrar aqui, a fantasia, né? Aquilo que não é para ser vivido dentro do seu casamento, dentro da sua realidade. A gente mencionou as solteiras, acho que uma coisa importante para a gente falar também é que para solteiras a pureza é não fazer sexo. Para casada, a pureza é fazer. Exatamente. Né? Ou seja, não fazer sexo é pecado para uma casada. E extremamente perigoso. Perigosíssimo. Né? Gente, intencionalidade, mas eu vou fazer mais uma irmãs. observação, tá, queridas? Nós não estamos falando que se você não está fazendo sexo por algum motivo com o seu marido vai procurar na rua, né? Porque a gente sabe que as gerações passadas falam assim, cuidado, hein, querida? Teu marido vai procurar, se encontra em casa. Não é isso que nós estamos falando. Nós entendemos que existem períodos aí, né, em que as coisas são mais difíceis, existem cansaços, existem problemas. Mas, gente,
intencionalidade. Marca na agenda. Eu sei que ter filhos é difícil, né? Sim. A gente marca, manda uma mensagem, querido. Não precisa esperar rolar o clima, não, entendeu? Esse é o que é propício na nossa rotina. Pelo amor vamos lá. deixa esse negócio aí de clima, de coisa linda, assim, Né? pra quem acabou de casar, né? Tá Pra uma na lua de viagem. mel, pra uma viagem. De resto, vai na intenção. É hoje. E uma realidade e uma coisa que é verdade. Quanto mais você faz, mais você tem vontade. Né? Gente, vou falar, essa é a verdade. Tá bom? Não, e cabe a gente entender também que, né, tanto a literatura quanto o cinema, né, os seriados, eles nos ensinaram o sexo errado. Né? O pouco que você já assistiu na TV, você vai falar, gente, não é isso na vida real. Né? Então, assim, a gente cria expectativas erradas para o sexo. E quando chega a hora do sexo, você fala assim, uai, mas não era aquilo que eu assisti? Não foi aquilo que eu li? Frustração completa. Exato. E sabe qual que é o E maior pode perigo? atrapalhar a tua vida sexual. Com certeza. Você procurar aquilo. Você procurar. Entendeu? Porque você está em busca daquela expectativa que você criou. E aí, nesse ponto, é importante te falar, né? Antigamente, a gente tratava, por exemplo, pornografia e masturbação como um problema de homens. Exato. Não é mais, gente. Não As mais. meninas, as adolescentes estão vindo afundadas em Exato. masturbação, em pornografia. Isso nas escolas está sendo ensinado a rodo, Nunca né? se ouviu tanto Pra você, falar. você precisa conhecer conhecer seu corpo e tudo mais. Gente, masturbação, é bom ficar claro, porque às vezes as pessoas têm Não, vergonha de perguntar. A gente tá aqui pra bater, tá? Um pouquinho. É um prazer egoísta. O sexo foi criado para ser compartilhado. É um prazer compartilhado. A masturbação é um prazer egoísta. Então, não cumpre o propósito Para de Deus. solteiras e casadas, Exatamente, tá, queridas? exatamente. As casadas acham assim, já não sou virgem, posso fazer o... Não, gente, não, masturbação e pornografia é pecado. É distorção do plano de Deus. E outro problema, que é o que a Marina está falando, você cria essa expectativa. Então, tanto a pornografia quanto a masturbação criam patamares de prazer na nossa mente que a realidade não é capaz de chegar. Exato. Então, você vê hoje homens e mulheres que têm visto em pornografia que não conseguem mais se satisfazer numa relação real. Casamentos é muito destruídos, perigoso. né? Casamentos destruídos. Esse é o resultado. Bizarrices, né? Na área sexual. Sim, gente, muito cuidado, né? A gente sabe que, assim, o entretenimento, né? Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, né? De pessoas, Exato. amigos, talvez não cristãos e até cristãos, tudo, um pouco de tudo, né? Então, assim, tenham sabedoria, né? O sexo é bom, é para dar prazer, ele precisa dar prazer, mas não é, né? Não entraremos nesses pormenores, mas tenham cuidado. Sim. Outra questão, né, são as fantasias, né, que são extremamente perigosas, né, que a gente já citou, que às vezes através de uma literatura, através de uns filmes, né, e lá no Sermão do Monte, né, Jesus já falava que a nossa luta começa na nossa mente. Sim. Então, tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que nós criamos expectativas em nossa mente pode nos frustrar e gerar pecados muito profundos. Com né? certeza. A fantasia dentro do casamento ou fora do casamento, nos dois casos, né? É extremamente perigosa e é pecado, sim. Por quê? Porque A gente está falando de fantasia de imaginar, Isso, né? Imaginar outra fantasia, pessoa, exatamente. uma outra Isso. circunstância. Por quê, né? Como acho que você já citou, né, tá? O sexo é para ele ser feito dentro de um casamento. Então, tudo aquilo que é feito para dar prazer ao seu marido, né, ou à sua esposa. Então, tudo aquilo que é feito para trazer um prazer egoísta, um prazer só para você, se aquilo está causando um prazer só para você, isso é pecado. Você individualmente, né? Está numa prática que traz prazer só para você sozinha. Isso é pecado. Exatamente. Outro ponto que acho que é importante falar, né? Quando a gente olha para a grama do vizinho, isso tanto para solteiras quanto para casadas, né? Sim. Olhar para o lado, você começa a admirar um homem que é comprometido, né? A solteira ou a casada. Brigou com o marido. A convivência do casamento, às vezes, traz muito evidentemente os defeitos. Aí você só olha o defeito, de repente você olha para o marido da outra e começa a admirar algumas qualidades. Esse mundo de rede social só mostra o buquê de flor que ele deu, mas não mostra e os pais perfeitos. Todo mundo sai para isso jantar, todo exatamente. mundo vai para um hotel, todo mundo... E aí começa uma admiração indevida. Uma admiração por alguém que é comprometido que não deveria Às vezes não é nem acontecer. só pela pessoa, às vezes é
pela ideia que Isso, aquele a casal figura. passa, né? Às vezes como você eu queria que meu marido que fosse meu marido assim, fosse e daqui a pouco assim. seja como eu queria que meu marido fosse ele, né? Tipo, o Exatamente. pensamento Como eu queria que ele fosse meu marido. Exatamente. Então, tomem cuidado, gente. Nem tudo que reluz é ouro, né? É aquilo que falam, né? Então, não é... Se a sua realidade é difícil, você pode ter certeza que a realidade do outro é mesmo difícil. tem que defeitos, a realidade né? do outro seja perfeita, não é a sua realidade. Exatamente. Né? Mesmo que o marido da outra seja perfeita, o outro homem E, não é o seu e é um marido. treinamento do olhar, né, Sim. gente? Se a gente quiser focar só no defeito dos nossos maridos, a gente vai focar, assim como eles também, nos nossos. É um treinar, é buscar em Deus. Deus, me ajuda a ver o meu marido como o Senhor o vê. Me ajuda a ver que ele é um pecador, ele tem suas lutas, eu tô aqui para ajudá-lo. Você não precisa ver os defeitos dele como algo que guerreia contra você. Sim. Mas são áreas em que ele precisa de ajuda para caminhar, para lutar contra o pecado, assim como você. E então o casamento passa a ser algo partilhado. Claro que os dois vão ter defeitos e lutas contra o pecado, mas aquilo, se a gente começar a compartilhar, a gente vai começar a ver muito mais as qualidades, as coisas boas, né? Então é um treinamento do olhar Sim. na dependência de Deus. E como né? essa intimidade, né, dentro do casamento, como ela é importante, como é importante a conversa, a comunicação conversa. dentro do casamento, né? Inclusive sobre a área sexual. Sim. Né? Para um casamento saudável, você precisa conversar sobre sexo com o seu Nós vemos marido. muitas mulheres, às vezes, que não sentem prazer, por exemplo, porque não têm coragem de falar para os seus maridos ou algo que elas não gostam, ou algo que elas gostariam que acontecesse, né, durante a intimidade delas, a forma. Então, nós também temos que falar sobre isso. Mulheres, conversem com os seus maridos sobre sexo. Meninas namoradas, não, tá? Não é pra ficar falando com namorado sobre sexo. Mulheres, Tá falando não. Mulheres casadas, conversem com os seus maridos sobre o assunto. Às vezes elas ficam canhadas, tipo assim, eu preciso fazer isso porque meu marido gosta, eu tenho que fazer isso, eu preciso servir ele, eu preciso... É para os dois terem prazer. Então, conversem com o marido de vocês para que as expectativas sejam, né, alinhadas. Sim, exatamente. E outra questão bem polêmica, né, gente? É a questão da forma como nós nos vestimos. É aí que a gente vai levar, hein? Exato. Hoje tá todo mundo de gola alta que eu tô vendo aí, ó. Vamos ser cancelada, né? Eu não desejo ser cancelada, ok? Mas, Gente, como... é uma questão muito simples. É motivação do coração. É muito difícil a gente estabelecer padrão de roupa, porque tem corpos diferentes e roupas Sim. diferentes. O que fica vulgar para um não fica vulgar para outro. Exatamente. Então, o ponto de a gente falar roupa não é a roupa em si. Qual é a tua motivação em vestir determinada roupa? Você está querendo evidenciar as curvas do seu corpo? Você está querendo que os outros vejam as suas curvas? Ou você está se vestindo para a glória de Deus, para emoldurar o seu rosto? Sabe? É uma questão de motivação. Sabe a gente o que isso me assusta às quando vezes? a gente põe Porque uma roupa provocante, eu né? te olhando falar, eu já consigo imaginar pessoas até cristãs falando, olha lá, a crentona, crentona quadrada falando. E, gente... parece algo tão antigo, né? Um pensamento tão antigo, mas que é a pura verdade. E que, assim, foi se normalizando dentro da igreja a pensar dessa forma, assim... Nossa, cara, que coisa mais ridícula, que pensamento mais ultrapassado. E não é ultrapassado, gente. A gente precisa tomar cuidado. Sim. A gente veio falando nas nossas conversas sobre a forma como nós nos precavemos, né? De cometer tais pecados. Então, o que você acha que nós deveríamos fazer, então, para a gente se blindar, né, desses pecados? E através da roupa é uma delas. Porque a gente fala sobre o outro. Gente, quando a gente provoca o pecado no outro... Porque, assim, além de você estar se vestindo pensando na sua curva ou querendo mostrar o seu corpo, você está instigando outra pessoa a pecar. Você está defraudando. Exatamente. Defraudar é fraude, né? Vem de fraude. Você está fraudando alguém, né? Você está dizendo a ele que ele pode ter algo que ele não pode. Exato. E isso é muito Gerando sério, tá, desejando, gente? E deixemos claro, isso é que- muito sério. Sim. Isso é muito sério. Não pode ser tratado como uma superficialidade, Exato. como algo bobo. Então, assim... Tomem cuidado, mulheres. De verdade. Ninguém tá falando pra vocês usarem gola alta. O que a gente tem que lembrar é que o jeito que a gente se veste pode estar nos fazendo pecar e fazendo o outro pecar. Então a gente pode estar sendo aquela famosa crentez falando, né? Pedra de tropeço. Aí vem o argumento famoso, né? Você pode estar de burca e os homens podem fantasiar. É verdade, mas aí... Assim, se você está vestida decentemente, a motivação do seu coração está em se vestir para a glória de Deus, Há a partir chances. daí,
Se o outro está imaginando coisa, o problema é dele. O que a gente só está falando aqui, se a tua motivação é evidenciar o seu corpo, isso é sensualidade, isso é condenado pela palavra de Deus, isso é pecado. Lembrando que, né, Paulo vai dizer também que o nosso corpo é templo do Espírito, que o nosso corpo foi comprado por sangue, por isso não pertence a nós. Ou seja, aquela história de meu corpo, minhas regras. Gente, se você ama Jesus, não é. O seu corpo foi comprado. Não é tudo dele. É ele tudo, comprou. filha. A regra, corpo foi Exatamente. Foi com Deus, literalmente. Exatamente. Então, o nosso temor tem que estar nessas palavras. Poxa, o meu corpo foi comprado pelo sangue de Jesus. Não sou eu que dito as regras. E quando a gente pensa dessa forma, né, toda essa área sexual toma uma importância muito maior, né? Porque o corpo não é meu. Né? Eu estou pecando contra o templo do Espírito Santo, né? Seja na minha mente, seja no meu físico, né? Gente, quanto mais fundo a gente cava, a gente pode perceber que ninguém está livre disso. Ninguém. Se você entrou nesse episódio, escutou esse episódio, assistiu pensando assim, ufa, um episódio em que eu estou livre. Acredito que você desmistificou levanta isso. a mão, filho, então que Deus te levanta leva. a mão que Deus puxa. Porque realmente é impossível nós olharmos para esse cenário e falar assim, nós não estamos nesta guerra, né? Nós não estamos travando esta batalha. Vou cravar, ok? Posso? Então, Impossível. É impossível, gente. A gente estava falando que a sexualidade ela é um dos pecados em que nós somos tentados mais latentes. Talvez a gente não pode afirmar que o mais latente, né? Mas ele é um dos mais. A sexualidade, né? O poder, o dinheiro, eles gritam dentro de nós, dentro da nossa carne. Mas como é que a gente, então, pode obedecer a Deus? Como é que a gente entra nessa batalha, né? Com um coração tão pecador? Eu acho que a gente precisa ser honesta, sabe? Parar de pensar, não, esse aqui, né, não é para mim, não, nisso eu não caio. Não. Deus, onde estão, a gente mencionou no outro episódio, os cantos escuros? Exato. Onde estão as áreas de perigo? E fale pelo nome. Deus, eu estou tendo problema com meus pensamentos. Deus, eu estou tendo problema com isso. Me ajuda, porque eu sou humana, eu sou pecadora, e eu encontro, inclusive, prazer na minha natureza humana em buscar essas coisas. Mas eu preciso da tua graça me ajudando a lutar. Tem 2 textos que me lembram, né? Paulo diz assim, que a gente precisa lutar contra o pecado até o sangue. Gente, é para lutar com tudo que você tem. Jesus vai dizer, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Claro que não é literal, mas ele está dizendo ali, a luta contra o pecado ela é radical. Você tem que empenhar todas as suas forças para lutar, para se cercar de estratégias que te ajudem a obedecer. Lembrando, tudo que Deus pede de nós, Ele nos dá dele próprio para a gente obedecer. A gente não está sozinha nessa trajetória da obediência. Ele nos capacita. Lembrando que, assim, às vezes, a área da sexualidade, principalmente, a gente está muito preocupado em esconder dos outros, né? A gente tem ali um desespero, né? Quando a gente fala de adultério ou daquilo que nós pensamos, a gente fala assim, tá aqui, tá na minha mente, dentro de mim, eu vou esconder ao máximo para que ninguém perceba que eu tenho esse tipo de problema. Às vezes, não me aconselho para que as pessoas não saibam que eu tenho por vergonha, mas... E não estamos tão preocupados em não fazermos perante Deus. A gente não fica pensando nisso, né? A gente... só fica com extrema vergonha. Então, assim, é entrega. 100%. Lembrando daquele texto que fala, né? Aquele que esconde seus pecados não prospera, mas aquele que confessa encontrará misericórdia. Existe misericórdia da parte de Deus quando nós nos chegamos ao trono de graça e confessamos as nossas lutas. Para cada olhar que a gente dá para o nosso pecado, gente, olhe 10 vezes para a graça de Deus. Não existe pecado que a graça não possa perdoar. Perfeito. Os mais cabeludos. Não existe pecado que a graça não possa perdoar. A gente bateu até agora e batemos firme, que é para que vocês entendam, né, a seriedade do assunto, mas existe, né, a graça redentora, que ela vem para passar um facão para corações quebrantados, arrependidos, tá, arrependidos, que querem mudar. Gente, Exatamente. Tem lutas muito difíceis na área da sexualidade, tá? Não quer dizer que de um dia para o outro alguns pecados são abandonados, mas a questão é a caminhada. caminhada. É o desejo de mudar, é a luta constante, é não desistir sem entregar. É continuar lutando, um dia após o outro, né? pedir ajuda, porque tem algumas áreas que você só vai conseguir prestando contas, pedindo ajuda de algum irmão maduro na fé. Né? Exato. Além disso, né, de total rendição, né, da gente se entregar a Deus, existe a nossa parte, né? Bom, Deus, entreguei a Ti, reconheci, preciso de ajuda,
mas existe a nossa parte, a nossa responsabilidade de se blindar. Exato. Né? De reconhecer riscos e saber lugares assim obscuros em que eu não devo entrar. Então, foi como a gente exemplificou. Existe lá uma série chamada Sex Education. Não tem cristão que tenha a mente forte o suficiente para se blindar. Não tem cristão forte o suficiente que se coloque em situações complicadas. E aí, a gente até conversando sobre isso, é muito difícil você trazer à tona exemplos, eu posso até trazer alguns, e cravar que é isso que vai te fazer cair. Então, a gente exemplificou, por exemplo, nas situações do cotidiano muito simples, que você não pode cravar que está acontecendo alguma coisa ali, mas que nós precisamos nos blindar. Tomar todos os cuidados possíveis para que você não caia nesses pecados que são tão fortes, né? E eles vêm arrebentando. E o que você falou, né, tá, que se o teu olho te faz pecar, né? É o que Jesus fala, arranca o teu olho. O que eu enxergo diante desse texto? Se medidas extremas exigem decisões extremas. Então, assim, você sabe onde é a tua fraqueza. Corra, fuja, não tente enfrentá-la. Não se ache a Bíblia forte o suficiente. A Bíblia fala exatamente isso. Fuja da imoralidade. Fuja. Do que você foge? Do que você não consegue lidar. Exatamente, Né? Então, fuja. fuja, Não é pra ser porque corajoso vocês bater não de vão frente, conseguir que lidar. Você vai cair. Exato, Exatamente. Bom, gente, Mas é isso, gente. Lembrando, lutamos contra o pecado na condição de pecadoras perdoadas. Exatamente. Mencionamos no outro episódio para a gente lembrar. Exato. Né? A E graça lembrando, é maior. né, que lá em Hebreus fala que Jesus, ele se fez homem, ele se identifica com as nossas batalhas, com as nossas guerras, né? E quando nós nos levamos as nossas fraquezas diante dele, ele é misericordioso para nos ajudar Amém. e abrir os nossos olhos para nos dar situações em que nós conseguimos fugir. Nada vai chegar à nossa frente que a gente não vai conseguir fugir. Na dúvida, isso, corre. É isso. Fuja. Isso aí. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem nas redes sociais de vocês. Mande esse podcast para o maior número de mulheres possíveis para que a gente possa realmente nos aprofundar, abrir os olhos, acender aquela luzinha que a gente falou no episódio passado e enxergar onde nós estamos para que a gente possa caminhar em direção à santidade. Amém. Não percam os próximos episódios também. Nós vamos dar continuidade aqui ao texto de Gálatas. E se você não assistiu ainda o primeiro episódio, volta, porque ele é essencial para os demais episódios. Gente, e até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.